Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro de 2013. Estamos juntos há 479 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 13 e 14 do primeiro livro de Samuel. Trata-se do complicado processo de ascensão de Saul ao trono, um processo em que Saul tem se mostrado cada vez mais desqualificado. Samuel já havia encontrado Saul, já havia ungido Saul, dado a ele a responsabilidade de atacar uma guarnição filisteia, mas Saul não fez isso. Ele, embora tenha recebido todas as confirmações proféticas de Deus e tenha até profetizado, ele não diz à sua família que tinha essa missão e não faz essa tarefa, forçando Samuel a levar o povo até Mispa e lançar sortes ali para achar o rei. Um rei que está escondido entre a bagagem e que é encontrado pelo processo de lançamento de sortes, que normalmente era utilizado para encontrar culpados e não encontrar escolhidos. Fica meio complicada a situação. Na sequência, nós vemos Saul no campo cuidando dos bois e não tomando então as providências necessárias. E, no entanto, quando há uma guerra com os amonitas, ele acaba agindo de certa forma valorosamente, mas nos preocupa outra vez, parte bois em pedaços e manda as tribos de Israel, fazendo a gente se lembrar do levita que partiu a concubina. Tem um cheiro esquisito nesse homem aí, alguma coisa parece não dar certo. Ele obtém uma vitória que é menor do que a vitória sobre os filisteus. Os amonitas são inimigos menores, mas mesmo assim ele vai ser proclamado rei. Na sequência, Samuel vai resignar o seu cargo. Ele pode agora deixar de ser juiz e passar essa bola para Saul. Mas Samuel adverte que o povo precisava obedecer a Deus. Já havia uma certa rebeldia a Deus no próprio processo de pedir um rei como tinham as demais nações, e Samuel prova que isso era assim, que ele falava a verdade de Deus com sinais miraculosos, como dissemos no vídeo de ontem. Bom, agora fica a pergunta, esse rei vai seguir a Deus ou não vai? Ele vai confiar em Deus ou não vai? E no capítulo 13 em diante nós temos a sequência da história mostrando que Saul ainda não é este homem segundo o coração de Deus. O texto do capítulo 13 traz alguma divergência na nossa versão Almeida, revista atualizada, com, por exemplo, o texto da Nova Versão Internacional. Isso se deve ao fato de que no hebraico o texto é muito difícil, provavelmente houve perdas aqui no processo de transmissão do texto. Nós dizemos isso com tranquilidade, mantendo nossa crença na inspiração e na inerrância da Bíblia, porque sabemos que é possível admitir, sim, alguma perda textual, não termos total precisão dos detalhes em alguma passagem, mas isso não significa que a Bíblia não fale a verdade e que, embora não sejamos capazes de recuperar absolutamente tudo, o grosso do que temos é muito mais do que suficiente para atestar a verdade das coisas relatadas e também para nos ajudar a entender a mensagem de Deus. Nós não vamos basear nenhuma doutrina num texto, numa passagem cujo texto é difícil de ser recuperado com exatidão, mas também nós não precisamos de todos os detalhes aqui para poder dizer que temos em mãos a santa, bendita e inspirada palavra de Deus. Dito isso, e explicando por que você pode encontrar grandes diferenças entre o texto da Almeida Revista Atualizada e o texto da NVI, então, vamos lá. Seguindo a interpretação da Almeida Revista Atualizada, que nos parece ter seus méritos, a ideia é que já se havia passado um ano desde que Saul tinha sido confirmado rei e Samuel tinha renunciado ao seu cargo de juiz. Mas Saul ainda não havia atacado a guarnição dos filisteus. Quem vai fazer isso é o Jonatas. Jonatas é que vai lá e faz. E isso então deixa claro que o príncipe é melhor que o rei. E que o rei não serve, ele já tinha recebido ordens de atacar os filisteus há muito tempo, mas não fazia isso. Você pode conferir lá. No capítulo 9, verso 16, Deus fala a Samuel que escolheu Saul para livrar Israel dos filisteus. No capítulo 10, a partir do verso 5, quando Samuel unge Saul, ele dá essas ordens, mas se passa um ano e Saul não fez nada disso. Quem fez foi Jonatas. E agora então os filisteus estão atiçados para a guerra. Para onde ir agora? Para Gilgal. Por que Gilgal? Porque lá no capítulo 10, verso 8, Samuel tinha falado isso. Depois que você atacar a guarnição dos filisteus, vá para Gilgal. E então nós vamos ter a grande guerra que vai confirmar você como rei. O povo vai para lá. Mas os filisteus são um inimigo muito numeroso, de tal forma que muitos dos hebreus se escondem amedrontados e Saul se vê em grande aperto, cheio de temor. Ele espera o prazo que Samuel tinha dito para ele esperar, mas Samuel não aparece. E então ele resolve dar o jeito dele com as suas próprias mãos e oferece o seu sacrifício. Termina ele de oferecer o sacrifício, aparece Samuel.
e diz então que Saul não devia ter tentado resolver as coisas com as próprias mãos. E por causa dessa incredulidade agora, ele perde o reino que Deus haveria de ter confirmado se ele tivesse se mostrado fiel. Note, peraí, o reino não tinha sido confirmado antes? Bom, esse processo de confirmação anterior era muito precário, tendo em vista que o sinal definitivo era o ataque da guarnição dos filisteus por Saul e a guerra contra os filisteus. Quem atacou a guarnição dos filisteus foi Jonatas, e nesse processo, as ofertas que deveriam ter sido feitas por Samuel acabaram sendo feitas por Saul. Agora a chance acabou. E então, nós vamos ver que Samuel se ausenta, deixa Saul sem maiores instruções. E agora Saul tem diante de si uma guerra. Nós vamos ver que os filisteus estão tomando providências, mandando baterias de assalto para cercar as estradas e para tomar posições estratégicas. E o povo de Israel está em aperto, porque eles nem mesmo têm a mesma tecnologia que os filisteus. Os filisteus dominam a tecnologia do ferro e os filisteus é que amolavam as enxadas dos israelitas. Os israelitas, portanto, não tinham nenhuma vantagem em termos de armamento. Estavam em profunda desvantagem. Os dois únicos homens em todo o povo que tinham armamento e que tinham espada eram Saul e Jonatas. E os olhos então da gente voltam-se para esses dois homens. Para ficar claro, Saul está pisando na bola, Jonatas está se comportando bem. Tanto é que Jonatas, possivelmente avisado, ciente do caráter do seu pai, nem fala nada para o pai e vai atrás dos filisteus. O pai, enquanto isso, está ao lado do sacerdote Aías, que é da família de Eli, o rejeitado, que é sobrinho do Icabô, aquele que teve o nome do Foi-se a glória de Israel. Saul está, então, esperando a guerra contra os filisteus, sem ter feito o que devia, ao lado do sacerdote rejeitado, enquanto o príncipe, que atacou a guarnição dos filisteus, não faz seu pai saber do que ele vai fazer e vai atacar. E Jonatas obtém uma vitória impressionante. Ele escala dois penhascos, um chamado Bozés e o outro Sené, que significam especificamente escorregadio e espinhoso. E Jonatas e o seu escudeiro derrotam muitos homens e obtêm vitória, e precipitam a guerra, e precipitam então a confiança dos israelitas para terminarem de liquidar os filisteus. Nesse meio de tempo, Saul tinha ficado para trás com o sacerdote rejeitado. E ele estava agora pensando, talvez seja a hora de pedir para Deus me dar uma resposta. E no verso 18 ele fala com o sacerdote para trazer a arca de Deus. A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, traz aqui, traga-me a estola sacerdotal, a estola de Deus. E é bem possível que haja também mais um exemplo aqui de corrupção textual. A arca não era usada para adivinhação, e a arca naquela época estava em Kiriat Jearim. O instrumento de adivinhação eram o Urim e o Tumim, que a gente não sabe bem o que é, mas que ficavam na estola sacerdotal. Então é bem possível que Saul tenha pedido que o sacerdote rejeitado trouxesse a estola para ele ouvir a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus já tinha sido dita há muito tempo. Era para ir lá e guerrear com os filisteus. Mas o Saul fica enrolando, enquanto isso o príncipe está fazendo o serviço. Está fazendo aquilo que Deus mandou. E quando o príncipe começa a fazer a guerra e os soldados se animam e a guerra começa a acontecer, Saul, quando vê que está já em alguma vantagem, ele diz para o sacerdote, não, desiste da arca. O que mostra mais uma vez então que Saul não está tão preocupado em ouvir a voz de Deus. Se ele achar que ele consegue resolver as coisas com as próprias mãos, ele vai tentar assim. Ele fez isso tentando oferecer as ofertas de Samuel. Ele faz isso agora pensando em consultar Deus, mas depois ele olha para o campo de batalha e diz, não, deixa para lá, eu tenho uma ideia melhor. Tanto é que no resumo da batalha, no verso 23, é dito que o Senhor livrou a Israel naquele dia. Saul não tem parte nisso, não tem glória nisso, porque ele realmente não está fazendo nada. Ao contrário, ele só está atrapalhando. A partir do verso 24 do capítulo 14, a gente ouve de um voto que ele fez um pouco mais cedo nesse dia. Ele, preocupado por estar em inferioridade numérica, conjurou os seus soldados a um voto de abstinência, de jejum, para que então ele conseguisse de alguma forma, em consagração extrema a Deus, vencer os filisteus. Jonatas não sabia disso e estava com os soldados de Saul ali num bosque onde havia mel e comeu mel. E foi impressionante porque os seus olhos brilharam, o povo estava extenuado, estava precisando se alimentar, o exército precisava de alimento para a batalha que estava prestes a acontecer. Mas o rei fez um voto precipitado e impediu os soldados de comerem antes da guerra. Que loucura! Falta de confiança em Deus. E aí o que aconteceu?
Aconteceu que mais tarde, quando a batalha termina e Saul então quer saber, persigo os filisteus restantes, ele vai mais uma vez lançar sortes, mas não porque ele pensa nisso, e sim porque o sacerdote Aías, no verso 37, fala, vamos perguntar para Deus? E quando Saul vai perguntar para Deus, Deus não responde. Mais uma prova de que ele está sendo rejeitado. Indignado por estar sendo ignorado por Deus, Saul lança sortes para ver de quem é a culpa, e a sorte cai sobre Jonatas. A ideia de que a maldição pronunciada por Saul foi descumprida por Jonatas. E agora então Saul diz, eu vou te matar. E é nessa hora que os homens de Saul se levantam e dizem, não vai morrer Jonatas que efetuou tamanha salvação em Israel. Não. Note, não vai morrer o Jonatas que salvou Israel. Não foi Saul. No resumo dado pelo narrador bíblico, foi Deus quem deu o livramento. Não foi Saul. E agora a gente vê então o quanto Saul está sendo tolo. O seu voto é precipitado, a sua consulta a Deus é interesseira, a sua oferta em sacrifícios é desobediente, e este homem está cada vez mais errando, e mostrando a tola liderança que ele tem para exercer. O príncipe fez corretamente. O príncipe, que era o único além de Saul que tinha espada na mão, mostra a tolice do rei, o outro único homem a possuir espada. E aí então você termina esse capítulo vendo que Deus não quer falar com Saul, que Samuel abandonou Saul, que os próprios homens israelitas agora nem mesmo acataram uma ordem do rei de matar o próprio filho. Saul está ficando cada vez mais isolado. É um prenúncio de um reinado frustrante. Apesar de tudo isso, a guarnição filisteia finalmente foi atacada e os filisteus foram vencidos. E é por isso que no verso 47 do capítulo 14 se diz que Saul então assumiu o reinado de Israel. E então é apropriado que venha um breve resumo das suas batalhas. É dito que ele se comportou varonilmente e que libertou a Israel dos inimigos, mas não se fala aqui da bênção de Deus sobre ele, o que é bastante curioso. O resumo que se apresenta a partir do verso 49 da sua família, dos seus generais e tudo mais, também nos mostra um contraste muito grande com o resumo que vai ser feito de Davi um pouco mais tarde, mostrando já então que as coisas não vão ficar muito boas para Saul. Até mesmo o fim do versículo 52 é bastante irônico, mostrando que Saul, todo o homem forte que via, ele trazia para perto de si, e talvez atestando aqui um pouco da insegurança de Saul e da falta de confiança em Deus. Nós vamos ver o término desse processo catastrófico no dia de amanhã, quando ele vai ser terminantemente rejeitado, quando ele vai desobedecer uma ordem expressa do profeta, e aí vai ser a gota d'água. Nós vamos falar disso amanhã, mas por hoje queremos destacar a importância de obedecer a Deus, a importância de consultar a Deus e ouvir a sua vontade e não seguir a nossa própria opinião ou dizer, bom, já que as circunstâncias agora me mostram um caminho que me parece razoável, deixarei de ouvir a voz de Deus. Coisas que a gente viu acontecendo aqui. Quem acabou seguindo este caminho, como Saul, acabou isolado. Acabou sem Deus, acabou sem o profeta, acabou sem o seu próprio povo. Que nós aprendamos a caminhar ao lado do Senhor, obedecendo a sua vontade, ouvindo a sua voz, e que assim sejamos dirigidos pelo Senhor, cada vez mais em triunfo. Que essa seja a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, ensina-nos com o exemplo negativo que acabamos de verificar na Tua Palavra, e ajuda-nos a Te buscar sempre, em toda e qualquer situação, e a depender mais da Tua Palavra, sempre dela, e não das circunstâncias. Ajuda-nos assim a sermos aprovados pelo Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.